Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rafael Batista e tenho a alegria de transmitir a você, nesta manhã de domingo, 1º de outubro de 2023. Estamos fazendo nesse momento uma transmissão do comentário da revista de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição desse trimestre tem um valor inestimável, tanto quanto a lição do trimestre anterior. Essa também tem a sua devida importância. Enquanto na revista anterior, o nosso comentador, estimado pastor Douglas Batista, estava chamando a atenção da igreja, dando um grito de alerta sobre o império do mal, o espírito de Babilônia, que impera neste mundo, contra o qual a igreja precisa lutar. Agora, nesse trimestre, o pastor Wagner Tadeu Gabi, atual presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, traz para todos nós um outro grito de alerta. Agora é chamando a nossa atenção para nos lembrar que a nossa missão é até os confins da terra. Nada de ficarmos confinados às quatro paredes, ou ao povoado, ou à cidade, ou à metrópole onde vivemos. Não. A missão da igreja é até os confins da terra. Daí a importância dessa lição, dessa revista do 4º trimestre de 2023, está chamando a minha e a sua atenção para essa mensagem tão urgente. Como você que já me conhece sabe, pela graça de Deus eu também tenho me preocupado com este assunto. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu escrevi João Jonas, o apóstolo dos sertões, onde eu trato sobre o maior missionário que já trabalhou no estado do Maranhão e alguns estados do Nordeste, inclusive do Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste, porque ele viveu no estado do Pará, no estado do Amazonas, depois Maranhão, trabalhando também no Piauí, norte do Goiás, sul da Bahia e todo o Tocantins. João Jonas, eu o cognominei como o apóstolo dos sertões. De fato, ele foi um grande plantador de igrejas, um supervisor, o homem que plantou mais de 60 igrejas, quando não havia recursos financeiros nem tecnológicos. Inclusive, a igreja que pastoreio hoje, pela graça de Deus, foi fundada por ele, dirigindo assim o primeiro culto e os 2 primeiros batismos. Ele fundou essa igreja, a Assembleia de Deus em Santa Inês, no dia 26 de dezembro de 1939. Aqui está uma biografia de um verdadeiro missionário. Mas eu escrevi também o desafio das missões urbanas. Tem tudo a ver com o assunto que estamos tratando. E tive também a grata surpresa de ver na lista das citações bibliográficas esse meu singelo livro. O pastor Wagner Tadeu Gabi fez menção dele na sua bibliografia geral, no livro do trimestre, no livro que dá apoio à lição desse trimestre. O pastor Wagner faz uma menção lá na página 160. Como você percebe aqui, está a citação desse livro
Por que o desafio missionário é urgente? Esse livro nós lançamos, eu lancei pela graça de Deus, no ano 2005. Ele teve algumas reedições, algumas reimpressões e, de fato, despertou a vida de muita gente. Mas Deus me permitiu ainda escrever Manual Básico de Evangelismo e Discipulado. Esse livro, que já teve várias tiragens, tem sido o responsável pelo despertamento de muitos obreiros e o levantamento de novos obreiros. Ele está agora numa nova edição com essa capa, 180 páginas, fazendo parte do nosso curso teológico do IBPE, com o nome da disciplina Evangelização e Discipulado. Mas o título do livro é Manual Básico de Evangelização e Discipulado. Bem, vamos ao assunto da nossa lição, porque eu pretendo trazer um breve resumo da importante lição de hoje, que é a Grande Comissão, o enfoque etnocêntrico. Qual é a importância de estudarmos a Grande Comissão nos dias de hoje? Primeiro, precisamos entender o que é a Grande Comissão. Mas vamos começar pelo texto de ouro da nossa lição, que é Marcos capítulo 16 e o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que esse é um dos textos que estão inseridos na grande missão que Jesus deu à igreja, que na verdade nós entendemos como a grande ordem, o grande comissionamento, a grande tarefa, tudo isso nós entendemos como grande comissão. E qual é a verdade prática? O imperativo de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. O imperativo de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Em outras palavras, o comentador quer dizer que a ordem de Jesus pode ser resumida assim: o Evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro. Eu e você, cristão, salvos em Cristo Jesus, nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Na verdade, eu quero também, nesse momento, fazer um lembrete muito interessante a você, aluno, a você, professor da Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Dominical, a Escola Dominical Assembleiana, a Escola Bíblica realizada aos domingos, é, sem dúvida nenhuma, a maior e a melhor escola bíblica do mundo. Não quero com isso enaltecer a denominação, mas pelo fato de estar no contexto assembleiano, quero testemunhar a você que hoje, pela graça de Deus, completando 30 anos como pastor, daqui a mais um mês, farei 30 anos de ministério pastoral. Em toda a minha vida, tenho me esforçado ao máximo para não perder a escola bíblica dominical, para não deixar de estar presente, a não ser por um motivo justo de viagem ou, quem sabe, um problema de saúde. Isso nos impede de estar na escola bíblica dominical presencialmente. Mas ainda que falte com a minha presença física,
Eu estou sempre presente na supervisão, no ensino, levando sempre uma palavra aos nossos alunos e professores. Bem, o texto usado, o texto usado na leitura bíblica em classe da lição de hoje é Mateus 28, 19 e 20 e Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Hoje não estou muito bem de saúde, como alguns de vocês sabem. Estamos recuperando de um pico de pressão arterial e estamos em acompanhamento médico. Mas, pela graça de Deus e em primeiro lugar, estamos debaixo da graça de Deus, aos cuidados do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar a sua atenção para a lição de hoje, que tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é conceituar a grande comissão. O segundo é explicar missões transculturais. E o terceiro grande objetivo é afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Bem, então vamos começar por aquilo que a lição aponta como o que deve ser o início. O que significa grande comissão? Na verdade, grande comissão é um mandamento do Senhor Jesus. Mandamento, uma ordem do Senhor Jesus. É a ordem de proclamar, é a ordem de anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação em todas as nações do mundo. Interessante é que a fundamentação bíblica sobre a grande comissão, ela já estava no Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías capítulo 45, 22, o Eterno diz: Eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, todas as nações da terra. Assim, já está aí uma base, um fundamento para mostrar a mim e a você que o plano do Eterno não dizia respeito apenas a Israel. O nosso Deus não é um Deus regional. O nosso Deus é universal. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o ser humano, ele é o sustentador de todas as coisas, é o sustentador do universo e ele tem um plano. O seu plano é salvar o mundo inteiro. E ele nos dá sinais disso logo lá no Antigo Testamento. Mas também em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, Gênesis no capítulo 6, Gênesis no capítulo 12 e o versículo 3, Deus ensina claramente nesses textos que o seu plano de salvação não envolve apenas a nação hebraica, não envolve apenas os judeus, como nós conhecemos hoje os israelenses. O plano salvador, o plano redentor de Deus envolve o mundo inteiro. Dessa forma, a grande comissão de Jesus pode ser entendida ou compreendida como aquela ordem suprema dada por Jesus logo após a sua ressurreição. É interessante observar, de acordo com Mateus capítulo 28, versículos 16 até o versículo 20, nós aprendemos que os discípulos, após a ressurreição, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Diz o texto: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na versão corrigida, essa é a expressão. Na versão atualizada é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que aqui está apenas um dos resumos da grande comissão. A grande comissão é a grande ordem de Jesus. A grande comissão é o grande chamado de Jesus para a sua igreja. A grande comissão pode ser entendida como a ordem mais importante dada por Jesus para a igreja após a sua ressurreição. Jesus, tendo ressuscitado, chama a atenção da igreja, que na época ainda era composta somente pelos seus apóstolos e discípulos. Naquele momento, tendo aquele encontro especial pós-ressurreição, quando alguns ainda duvidam se de fato era o próprio Jesus que estava ali, ainda duvidaram, mas a maioria, certamente, se prostrou e adorou ao Senhor. Todos eles adoraram, ainda que alguns tenham duvidado. Logo a seguir, Jesus traz como ênfase a sua ordem. Ide, portanto, façam discípulo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, e indo, isto é, enquanto vocês forem por todas as etnias do mundo, façam para mim discípulos de todas as pessoas, de todos os grupos étnicos. Jesus não está falando de um país organizado politicamente, mas ele está falando de um grupo de pessoas organizados culturalmente, ou seja, a partir de uma identificação linguística e a partir de uma identidade ou identificação cultural. Nesse sentido, o mundo não tem 252 países conforme aquela relação da ONU. Não, senhores. O mundo tem, nesse sentido, segundo alguns etnólogos, cerca de 24 mil etnias, 24 mil povos. Aí está o grande desafio da igreja. Dentre estes 24 mil povos que existem no mundo, segundo alguns missiólogos e etnólogos, pesquisadores nessa área, restam ainda aproximadamente a metade desses povos. Segundo alguns mais entusiastas, teríamos apenas um terço, faltando apenas 33%. Inclusive, eu faço menção desse detalhe em um dos livros que escrevemos sobre o assunto. Faltaria um terço da população mundial, ou melhor, não da população mundial, mas dos grupos étnicos para poderem ser alcançados. Durante o comentário dessa revista, você vai perceber, por exemplo, na lição que trata sobre o desafio da janela 1040, você vai perceber que a igreja ainda tem diante de si alguns grandes desafios sobre a evangelização mundial. E por que eu quero louvar a Deus hoje pela vida do pastor Wagner Tadeu Gabi, comentador dessa lição, que inclusive foi um dos meus professores no curso de mestrado da FAETEL, Faculdade de Teologia Logos, no estado de São Paulo. O pastor Wagner Tadeu Gabi, na época, foi meu professor de homilética avançada. Hoje, ele está diante de um grande desafio de pastorear uma das maiores igrejas do Brasil, e Deus o tem usado agora para comentar essa revista, chamando a minha atenção, a sua atenção, para que saibamos ou nos lembremos, porque isso devemos já saber como cristãos, mas devemos estar lembrados que a missão da igreja é até os confins da terra. Eu tenho o dever de pregar o evangelho a todos os povos até que Jesus volte. A igreja tem uma missão, e agora talvez você esteja pensando, pastor Raifran, mas eu não tenho esse dom. Eu quero dizer a você
que posso provar biblicamente que não é uma questão de dom, é uma questão de responsabilidade. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ai de mim se não anunciar o evangelho. Não importa se você tenha muitos talentos ou não, não importa se você tenha um dom específico de ser um evangelista, um pastor, ou tenha recebido ou não um chamado pessoal para ser um missionário fora da sua região ou além fronteiras, isso não vem ao caso. Na verdade, todo cristão salvo precisa pregar o evangelho por algumas razões. A primeira razão, porque é uma ordem de Jesus. A segunda razão, porque se você é um salvo e já experimentou a graça de Deus, o amor perdoador, salvador do Senhor Jesus Cristo, então você deve expressar, pelo menos, o sentimento de gratidão a Deus. Pregar por gratidão. Falar de Jesus por causa da gratidão que há em seu ser, que há na sua alma. Você é salvo, é perdoado, é liberto pelo poder de Deus. E há tantas pessoas que não conhecem este amor, que não conhecem esta palavra, que não conhecem o Senhor Jesus. Há tantas pessoas que não tiveram ainda acesso, ou se já ouviram, não entenderam o plano de salvação. Então, você diria, pastor Raifran, então eu só preciso explicar o plano da salvação? Exatamente. Você não é obrigado a possuir um curso, uma graduação teológica ou um curso básico em teologia para poder falar de Jesus. Para poder falar de Jesus, para poder falar do plano da salvação, basta você ser um salvo em Jesus e conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer a mensagem do Evangelho, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você não precisa ser graduado ou pós-graduado para poder testemunhar do amor de Deus. Então a lição de hoje é para chamar a minha atenção e a sua atenção que o enfoque da grande comissão é etnocêntrico. Não é um enfoque político, não tem um enfoque econômico, não tem apenas um enfoque regional, geográfico. Não, ele é etnocêntrico, é para todas as etnias, é para todos os grupos linguísticos do mundo, é para todas as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas o que significa missões transculturais? Seria a segunda proposta. Para resumir a primeira parte, o primeiro tópico da nossa lição, a grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura e em qualquer lugar. Ou seja, onde elas estiverem, como elas estiverem, onde quer que se encontrem. E lembremos que para podermos ter eficácia com relação aos objetivos da grande comissão, basta crermos na promessa. Eu costumo dizer que no versículo 16 de Mateus 18, 16, 17, o assunto é ressurreição, mostrando, provando, resumindo que Jesus ressuscitou. No versículo 18 de Mateus 28, o assunto é autoridade de Jesus. No versículo 19, o assunto-chave é a ordem de Jesus. E no versículo 20, o assunto-chave é a promessa de Jesus. Deu para memorizar? É um pequeno esquema pedagógico à luz do texto bíblico. Versículo 16 e 17 de Mateus 28, ressurreição de Jesus. Versículo 18, autoridade de Jesus. Versículo 19, a ordem de Jesus. Versículo 20, a promessa de Jesus. Então, qual é a lógica, pastor? A lógica é a seguinte: se Jesus Cristo está vivo, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E porque ele está vivo e tem toda a autoridade, ele pode nos dar uma ordem universal, uma ordem global, uma ordem para fazermos discípulos de todas as nações, a ordem para alcançarmos
todos os povos da terra. E, para cumprirmos esta ordem, para termos condições morais, espirituais, emocionais, teológicas, para podermos cumprir a ordem do Senhor Jesus, então ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você percebeu o resumo? A ressurreição de Jesus, a autoridade de Jesus, a ordem de Jesus e a promessa de Jesus. Se ele está vivo, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele deu uma ordem global, universal. E para podermos cumprir a ordem do Senhor Jesus, ele nos fez uma promessa. E qual foi a promessa? Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem, agora vamos explicar o que significa missões transculturais. Esse prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de alguma coisa, ou através de. Missões transculturais significam transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Fazer missões transculturais é pregar o Evangelho em outra cultura. Por exemplo, a Assembleia de Deus, aqui em Santa Inês, tem um trabalho de missões transculturais, porque nós temos um bom número de indígenas, irmãos Teneterraras, que pertencem à etnia Guajajara. A igreja mantém um trabalho aqui há mais de 20 anos, trabalho esse iniciado ainda na época do saudoso pastor Antônio Meton Soares. E, tendo ele iniciado esse trabalho, depois essa obra foi abraçada também pela nossa convenção, pela Secretaria de Missões da Assembleia de Deus, da SEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus, no Maranhão. É um trabalho transcultural, porque trata-se de um povo que fala um outro idioma, apesar de conhecer o nosso, mas eles têm alguns traços culturais, algumas identidades étnicas que os identificam como povos pertencentes a uma outra etnia. Assim como os Guajajaras, nós temos também no Maranhão os Uaguajás, nós temos os Guajás, temos em outras partes do Brasil Tupis Guaranis, temos também os nossos irmãos indígenas da etnia Cricatis, temos os Canelas, temos a etnia Urubus, temos a etnia Sataré-Maué, são diversas, eu não me lembro de todas, mas no Brasil nós temos, pelo menos, de acordo com informações do missiólogo pastor Ronaldo Lidório, nós temos aproximadamente, um trabalho publicado por ele, nós temos aproximadamente 210, no máximo 220 etnias em todo o Brasil. E destas, ainda temos cerca de 117, conforme as informações atualíssimas do livro que dá o suporte à nossa lição desse trimestre. Temos ainda 117 precisando ser alcançadas. 77 delas estão abertas, porém precisando de alguém para ir a esses lugares e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas é preciso que entendamos que há uma enorme, ou existem enormes barreiras quando se trata da pregação do Evangelho a outras culturas, quando precisamos fazer uma obra transcultural. Na verdade, esse é um trabalho difícil, esse é um trabalho que não se faz de qualquer maneira, porque existem as barreiras geográficas, a distância, o deslocamento. Temos também barreiras culturais, por exemplo, valores de vida, costumes, hábitos, são traços que certas pessoas, grupos linguísticos conservam
grupos étnicos conservam. Temos também as barreiras econômicas, as diferenças da moeda, a diferença do comércio. Temos também as barreiras linguísticas, pois existem as línguas nativas, existem as línguas regionais, os idiomas oficiais, temos também os dialetos. Por exemplo, quando nós estivemos evangelizando em Guiné-Bissau, na África, percebemos a dificuldade para falar de Jesus para alguns nativos. Em alguns momentos nós tínhamos que pregar com 2 intérpretes. Eu estava falando em português, junto com o companheiro de viagem, pastor Getúlio Feitosa, e nós pregávamos em português e um intérprete transmitia para o crioulo, um regionalismo local, um dialeto local, e um outro transmitia para o balanta, visto que as pessoas que falavam o balanta não tinham acesso nem ao crioulo, nem ao português. Então, em um país tão pequeno como Guiné-Bissau, naquela época se identificava 27 variações linguísticas. Daí a importância de quem ter que falar de Jesus, ou se dispor a falar de Jesus a outros povos, em outras culturas, estar também preparado na questão linguística. E isso é muito importante. Mas, além disso, existem as barreiras religiosas. São as religiões, algumas delas que não dão nenhum acesso, e outras que confundem elementos, ou do nosso ponto de vista, confundem elementos essenciais da fé. Por isso, é necessário que na força do Espírito Santo, como a igreja primitiva, como os apóstolos, como os discípulos, saíram de Jerusalém, percorreram toda a Judéia, percorreram Samaria, chegaram até os confins da terra, alcançaram as maiores cidades do mundo dentro do Império Romano, naquela época, até chegar na capital do Império, Roma, com 1.200.000 habitantes, já naquele primeiro século. No poder do Espírito, a igreja chegou lá. Vamos para o terceiro e último ponto da nossa lição, que é a visão global do Evangelho no mundo. É preciso entendermos que evangelização e discipulado é uma complementação mútua, ou seja, são 2 faces da mesma moeda. São 2 realidades dentro do mesmo assunto. Eu não posso pensar em contar o plano da salvação para alguém se eu não estiver disposto a alimentar a fé dessa pessoa, edificar a fé dessa pessoa, fortalecer a fé dessa pessoa, que é, de fato, a prática do discipulado. Então, Jesus, quando fala da necessidade global do Evangelho, ele enfatiza a ação de proclamar, mas, ao mesmo tempo, ele fala também da ação de ensinar. Ele fala do querigma, mas ele fala também do didáscalos, a necessidade da proclamação, mas também a necessidade da didascalia, do ensino, do dia a dia, da sistematização do conhecimento, da fé, do conteúdo deixado por Jesus. Tanto é que ele diz: e indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, a obedecer, a praticar todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado. Então, a evangelização é o ato de falar de Jesus, de mostrar o plano de salvação, e o ato de ganhar o discípulo é convidá-lo, convocá-lo, incluí-lo no grupo dos seguidores de Jesus e alimentar a fé deste discípulo, fortalecê-lo, edificá-lo, começando pelo acolhimento.
começando pelo recebimento, continuando com o acompanhamento, continuando ainda com o ensino, com o treinamento, com o apoio espiritual, da visita, da oração, do aconselhamento, do conteúdo bíblico, do alimento da palavra. Talvez esta seja a maior falha de nossas igrejas, falo de um modo geral, na atualidade, pois muitos querem cumprir apenas a primeira parte da tarefa, falar de Jesus, mas quanto ao acompanhamento, há uma enorme falha. Daí o nosso desafio de estarmos sempre lembrando que a tarefa da grande comissão é fazer discípulos, não apenas proclamar, não apenas mostrar o plano da salvação, mas proclamar, mostrando o plano da salvação e também alimentar os discípulos com a palavra, transmitindo o conhecimento, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por último, precisamos lembrar a você, querido aluno, querido professor, que o arrependimento foi um item essencial ensinado por Jesus no contexto da grande comissão. Ele diz que aqueles que ouvissem o anúncio, a proclamação do evangelho e se arrependessem, crendo no Senhor Jesus, seriam salvos, seriam incluídos no reino. Temos, portanto, o grande desafio de missões transculturais, alcançar o mundo inteiro, com a mensagem genuína do Evangelho. É por isso que a Igreja de Deus foi chamada para sair de Jerusalém, na perspectiva de alcançar o mundo inteiro. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta comigo e com você. Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus, para que, fazendo isso, estejamos levando a água, levando o pão para dessedentar e para saciar aquele que tem sede, aquele que tem fome de Deus, aquele que deseja ser salvo. Assim, o mundo, o pecador comum, um todo, os grupos da terra, os povos da terra, precisam do corpo de Cristo para ouvir as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Mas eu quero encerrar esta reflexão levando você a pensar da seguinte maneira: se eu sou salvo, se eu conheço o amor de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus, o que tenho feito para que outras pessoas conheçam o amor de Deus? Que tal hoje, ao encontrar uma pessoa que você conhece, que tem acesso? A amizade é a grande facilitadora, ela abre portas para a evangelização. Que tal convidar essa pessoa para ler a Bíblia com você, para orar com você, ou para acompanhá-lo até a sua igreja, a fim de que ela adore a Deus e ouça uma mensagem do Evangelho? Faça isso hoje, porque nós somos responsáveis pela evangelização do mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não falte à escola bíblica dominical. Seja abençoado hoje e sempre. Amém. Terminou? Ai. Fraca. Eu tô fraca porque minhas perninhas estão assim. Precisa salvar aqui. Salvar, né? Não vou salvar? Eu não encontrei. Não? Não. Apagou aqui Salvar, compartilhar. Não?
ainda está. Ai, cá. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar.